Programa Transformando Vidas, com o apóstolo Rovilson e a apóstola Cristiane de Oliveira. Bom dia a você que tem acompanhado o nosso programa, o programa da igreja, o Avivamento para as Nações, toda segunda, das 7h30 às 8h, reprise também aos sábados. Você que tem parente, pessoas que estudam, trabalham, que não pode acompanhar o nosso programa na segunda-feira, então reprise aos sábados também das 7h30 às 8h. Nós estamos aí quase 4 anos no programa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por essa oportunidade, por esse privilégio de nós estarmos pregando a palavra de Deus. Por exemplo, nós temos aí vários missionários no campo, mas eles não podem alcançar, eu creio que nem 10% daquilo que a televisão alcança. Então é um privilégio muito grande. Você que mora aí na zona rural, no sul de Minas, também nas cidades em próximo a Poste Caldas, que Deus esteja abençoando poderosamente a sua vida. Você pode entrar em contato conosco, Nós temos aí o nosso contato nas redes sociais, nós temos entrando ali a Viva as Nações, você pode conhecer, você pode também entrar no YouTube, tem os nossos programas, os programas que nós já 2 anos atrás, você pode acompanhar e acompanhar também o trabalho da nossa igreja aqui em São Paulo capital. Nós estamos aqui na rua Lucas Padilha, número 7, região do Butantã, bem próximo à USP, a faculdade, a universidade e também o hospital. Então nós estamos aí praticamente a 2 quilômetros, tanto da universidade como do hospital. Então é um privilégio muito grande levar a palavra de Deus ao seu coração. E também temos uma igreja em Poste Caldas, fica aí no Kennedy 2. Temos uma equipe, cada semana é uma equipe diferente, mas são pessoas que estão trabalhando para o reino de Deus. Eles se deslocam aqui de São Paulo e vão até Poste Caldas, faz o trabalho de visita, de acompanhamento. E essa equipe também vai até Campos Gerais, leva a palavra do Senhor. Estamos começando um trabalho ali também na cidade de Alfenas. Eu creio que a TV Poços não alcança, mas só para você ser bem informado, Nós estamos começando um trabalho na cidade de Alfenas. Essa mesma equipe desloca, vai até Poste Caldas, faz um trabalho ali na sexta-feira à noite, sábado pela manhã, passa em Alfenas, faz um trabalho, faz um culto no local, depois vai até Campos Gerais, faz o trabalho de visita, no sábado à tarde, de acompanhamento, e à noite tem um culto. E à noite mesmo eles voltam e culto pela manhã também na cidade de Poste Caldas, depois eles retornam para São Paulo. Então, todo final de semana tem uma equipe que sai aqui de São Paulo, capital, e vai até o sul de Minas, como outras equipes também, que eles viajam até, por exemplo, Extrema, Itapeva, Camanducaia, Camuí, eles fazem esse trabalho. Então a nossa equipe, a Igreja do Avivamento para as Nações, então, todos os nossos núcleos, igrejas, tem aí uma equipe levando a palavra do Senhor. Então visita, acompanhamento, oração, tudo é feito por essa equipe. Então a Igreja do Avivamento para as Nações, Uma igreja, você fala, é diferente. Não é diferente. Se você, por exemplo, estudar o livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo fazia isso. Ele deslocava até uma cidade, ficava ali um determinado tempo, tomava ali um líder, aquele líder crescia, se tornava ali um pastor e conduzia a obra. Então o apóstolo Paulo fez isso. Quando nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, mesmo sem ter aquilo que nós temos hoje, eles conseguiram, na época, evangelizar todas as pessoas que estavam vivendo na geração deles.
Então foi aquela metodologia que eles usaram e nós podemos usar tranquilamente hoje. Fazer líder naquele local, deixar e ele conduz o trabalho. Então, quando nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver depois ali, por exemplo, a conversão de Paulo no capítulo 9, claro que ele teve um tempo, né, de preparo, e ele é enviado. Quando você começa a estudar, por exemplo, capítulo 13, ele converte ali, capítulo 9, né, a conversão de Saulo, depois se tornou Paulo, e capítulo 13, ele é enviado para fazer a obra do Senhor. Então, do capítulo 13 até o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, você vai acompanhar as viagens de Paulo, vai acompanhar também as prisões de Paulo, as perseguições de Paulo, o ministério do apóstolo Paulo, como que ele fazia, orientado pelo Espírito Santo de Deus, sem, por exemplo, carro, sem nenhuma tecnologia que nós temos hoje, e ele conseguiu levar a palavra. E não é, claro, tinha um lugar perto, mas, por exemplo, ele ia de Israel a Roma. Então não é, simplesmente ali perto, é longe. Ele fazia aquele trabalho e nós podemos também, com a orientação do Espírito Santo de Deus, pegar aquilo que está ali e usar. Então, esse é o projeto da Igreja do Avivamento para as Nações. E o Senhor tem dado graça, tem dado força para nós fazermos. Tanto é que nós temos já uma comunidade lá em Poços de Caldas, nós já temos aí, por exemplo, em Campos Gerais, muitas pessoas ali já estão frequentando a escola de líderes, se preparando para ser líder. Então, todo lugar que nós vamos, nós fazemos esse trabalho. Então, aqui na Grande São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, nós estamos aqui, por exemplo, na cidade de Cotia, nós estamos na cidade de Itapevi, na cidade de Jandira, na cidade de Osasco. Nós temos, por exemplo, 2 igrejas na cidade de Osasco, em Carapicuíba, também a cidade, nós temos já 2 igrejas ali em Carapicuíba, Taboão da Serra. Nós temos um trabalho que está sendo realizado todo sábado em São Lourenço, perto de Juritiba, e também nos bairros aqui da cidade de São Paulo, capital. Então esse é o trabalho da Igreja de Avivamento para as Nações. Nós temos um trabalho também lá em Tapicerica das Terras, que dá uns 30 quilômetros daqui, por exemplo, de onde nós estamos. Temos esse trabalho e o projeto nosso é abrir em outros lugares também e fazendo links naquele local. Então essa equipe vai, alcança essa pessoa, ganha essa pessoa para Jesus Cristo, consolida, também treina e envia. Esse é o trabalho que a Igreja do Avivamento para as Nações faz aqui em São Paulo, nossa sede em São Paulo, capital, e preparamos equipes aqui, essas equipes fazem esse trabalho. Então é um trabalho maravilhoso, você pode estar acompanhando, é um privilégio muito grande, ter aí, por exemplo, vários missionários fazendo esse trabalho, entendendo esse projeto, e eu creio que logo nós vamos alcançar outras capitais, também outras cidades. É um trabalho novo, a igreja nova, novo, é um trabalho de conscientização, de preparo. Então tudo isso leva tempo para que eles entendam o verdadeiro projeto do Senhor. Então essa é a Igreja do Avivamento para as Nações. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Então você que não tem na sua igreja, você está afastado do caminho do Senhor, ou não tem a sua igreja, você está assistindo esse programa, nós estamos aí na cidade de Poços de Caldas, no Kennedy 2, uma comunidade da periferia de Poços de Caldas, Nosso trabalho é esse mesmo, trabalho bem ali na periferia, onde as drogas, onde a criminalidade, esse trabalho que o Senhor tem colocado na nossa mão, tá bom? Você pode conhecer. Então, sexta-feira à noite, já tem o nosso trabalho, é um trabalho bem simples, não tem nada de diferente da palavra do Senhor, mas é um trabalho bem simples, de missionários, homens de Deus, que foram, e estão sendo transformados pelo poder do nome bendito do Senhor Jesus Cristo, e abraçado essa causa. Tá bom? Então você pode acompanhar o nosso trabalho também. Se você
quiser vir aqui em São Paulo, né, tem que passar, pode entrar em contato conosco, teremos oportunidades, um privilégio, será um privilégio muito grande de receber para você conhecer o nosso trabalho aqui na cidade de São Paulo. Tá bem, meu irmão? Nesse programa e no outro programa, nós vamos falar sobre o problema na alma. Muitas vezes a igreja, ela fala muito de cura, né, no corpo, claro. O ser humano é feito de espírito, alma e corpo. E nós focamos muito no trabalho só da doença física. Sendo que, por exemplo, o corpo é um conjunto, né, espírito, alma e corpo. Então, quando, por exemplo, nós estamos indo bem espiritualmente, é onde nós temos contato, né? Quando eu falo espiritualmente, ou nós temos contato com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com a palavra, ou nós poderemos ter contato com demônios. Porque os demônios aproveitam também, por exemplo, o nosso espírito. Antes nós termos recebido Jesus como Salvador da nossa vida, de nós estarmos vivendo na presença dele, ter recebido como Senhor da nossa vida, o nosso espírito ele está sendo invadido por demônios. Então, demônios estão orientando a nossa vida. Por isso que nós fazemos tudo aquilo contrário ao que a palavra diz. Nós queremos andar pelos nossos próprios conceitos, né? Nossas próprias ideologias, nossas próprias filosofias. Nós deixamos a Bíblia de lado, e quando nós deixamos a Bíblia de lado, automaticamente nós estamos deixando também Deus de lado. Quando nós deixamos Deus de lado, claro que o nosso espírito será invadido por espíritos malignos. E a pessoa não precisa estar ali possessa. Tem muitas pessoas que aquele ali tem endemoniado porque ficou possesso dentro da igreja. Não. Ele pode ter também, a mente dele pode estar sendo invadida por demônios. Por que ele não está querendo viver com Jesus? Por quê? Por que ele não está querendo viver com Jesus, sendo orientado pela palavra? Então ele está com o seu espírito recebendo ali, na realidade, demônios que estão trabalhando na sua mente, levando para longe do caminho do Senhor. E quando nós estamos longe do Senhor, nós estamos perto de Deus. Entendamos tudo isso na palavra. E temos também a nossa alma, onde se concentram nossas emoções, nossos sentimentos. Aí tem a angústia, tem a alegria, tem a tristeza. Porque que muitas vezes nós temos aí um espírito assim de ciúmes doentio, ao ponto de manipular a pessoa, de ter uma paixão compulsiva. Por que tudo isso acontece? Isso separa muitos casais. Leva, por exemplo, um casal a perder, né, o verdadeiro prazer de viver, de lutar pelas coisas, dos projetos, né, que tinham, e de repente aquilo ali foi tudo por água abaixo. Por que está acontecendo aquilo? E, na verdade, o problema é na alma. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos ciúmes e da inveja, que isso daí tem trazido problemas assim terríveis no seio da igreja e também no círculo familiar, de pessoas doentias, de pessoas que têm ali uma paixão compulsiva em relação à pessoa que quer dominar, não quer deixar aquela pessoa fazer nada. Nós vamos tratar um pouquinho disso hoje, tá bom? Mas antes eu gostaria de ler com você no Salmo 142. Salmo de número 142, no versículo 7. É fácil guardar. Salmo 142, versículo 7. Diz assim: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Vou ler novamente. Então, Salmo 142, versículo 7. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Em outra versão, eu estou lendo aqui numa versão NVI, mas em outras versões da Bíblia diz assim: liberta a minha alma da prisão. Então a nossa alma ela pode estar aprisionada? Claro que ela pode. Por exemplo, quando você tem um pouquinho de noção de psicologia, que é um ramo, né, da ciência que estuda a alma, e a psicologia
na realidade começou, né, a ter uma grande desenvoltura, foi em meados do século XX. Na realidade, final do século XIX, começou, né, esse trabalho de psicologia, ciência e tal, então criou essa parte aí da psicologia, né? Psique começou a estudar a alma, mas a Bíblia já fala da alma desde quando foi escrita lá em Gênesis, já fala da alma, porque o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. Então a Bíblia ela fala, você vai encontrar essa palavra alma dezenas de vezes na Bíblia. Só que nós, por exemplo, dentro da igreja, muitas vezes nós deixamos isso aí de lado, né? Nós queremos tratar muito o corpo, nós falamos muito do espírito, né? Por exemplo, a busca, né, dos dons espirituais, dos frutos do espírito. E claro que é fruto do espírito, mas o fruto do espírito tem muito a ver com a alma, ou seja, o procedimento, né, que a pessoa tem no dia a dia. Então, o fruto do Espírito está muito relacionado, por exemplo, com a alma. Quando nós lemos a palavra do Senhor, por exemplo, em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz naquilo que ela está fazendo. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Então, a palavra de Deus não é simplesmente no sentido assim de leitura. Mas na realidade, quando nós estamos não simplesmente lendo, mas quando nós estamos usando, né, cada versículo, entendendo a profundidade daquilo, aí sim, nós começamos a ir naquela situação do ser humano que muitas vezes ele não tem explicação. Então a psicologia, ela estuda a alma. E tem também a psicanálise que ela investiga a alma. Então, a psicanálise, ela investiga a alma. Então, quando, por exemplo, a pessoa, ela tem assim, está passando por uma situação, e ela não tem explicação daquilo, por que ela está tendo aquela reação naquele momento? Eu vou só dar uma explicação. Vamos dizer que você, por exemplo, você que é casado, tem a sua esposa, e todas as pessoas que você chega perto, a tua esposa tenta impedir. Por que está acontecendo isso com a vida dela? Muitas vezes ela não tem explicação para aquilo. E ela começa a ter angústia. Todas as vezes que você fala, vamos em tal lugar, ela tenta impedir. Todas as vezes que pessoas tentam aproximar de você, ela tenta impedir. E ela começa a dizer, mas aquele fulano de tal ali não presta, aquela pessoa ali é tal, isso, aquilo outro. Então todas as vezes que você vai aproximar de pessoas que exercem uma liderança sobre você, a tua esposa, ou poderia ser o esposo, né, com relação a mulher e o homem, muitas vezes o teu esposo, ele tenta impedir aquilo. Aí ele começa a dizer, né, sem conhecer aquela pessoa, sem ter tido, né, contato com aquela pessoa, ela começa a inventar coisas com relação àquela pessoa. Não chega não, fulano de tal ali, tá vendo? Aquela pessoa ali, ela é falsa, ela é isso, ela é mentirosa. Por que a pessoa está tendo essa reação sem conhecer a outra? Ou mesmo que conhecesse, né? Por que ela está fazendo isso? Isso, na realidade, ela está demonstrando que tem uma doença na alma, está lá no seu inconsciente. Então, por exemplo, a psicanálise, ela investiga, né? O consciente não precisa que seja... E aquilo que está no inconsciente, muitas vezes você tem uma reação e não sabe por que está tendo aquela reação. Por que você está tendo essa reação? Ou seja, por exemplo, você é uma esposa, todas as vezes que o esposo tenta chegar, se aproximar de alguém, até mesmo da família, você inventa alguma coisa para que essa pessoa não chegue até lá. Isso está demonstrando que lá no seu inconsciente tem um problema. E nós chamamos muitas vezes de doença na alma. Né? De doença na alma. Então aqui no Salmo, por exemplo, Salmo 142, versículo 7, o salmista dizendo assim, veja bem, o salmista era uma pessoa que tinha experiência com o Senhor.
Então, quando nós lemos o Salmo 142, no começo, então o poema de Davi, quando ele estava na caverna, ele fez uma oração. Ele fez uma oração. Então, aqui, ele já tinha sido ungido por Samuel. Ele já tinha sido ungido por Samuel. Provavelmente, por aquilo que a gente vê, que a caverna que ele estava aqui, para mim é a caverna de Adulão, onde ele reuniu ali aqueles homens endividados, perturbados, cheios de problemas, iria levar aqueles homens a serem valentes. Lá, aqueles homens não eram ainda, mas o propósito dele era esse, levar aqueles homens. Ele faz essa oração, uma oração interessante, E ele começa, por exemplo, versículo 6, dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. E ele diz assim, liberta-me da prisão, quer dizer, a prisão da alma. E nós somos aprisionados, às vezes. Não é pelo fato de você estar um bom tempo dentro da igreja. Davi aqui, ele já tinha tido muita experiência com o Senhor. Provavelmente, pelo Salmo, ele já tinha passado também, já tinha vencido os gigantes Golias. Já tinha vencido. Então, muitas vezes nós achamos que pelo fato de a gente ter algum tempo na igreja, eu já fui batizado com o Espírito Santo, eu até faço a obra do Senhor, mas por que eu estou tendo essa reação? E quantos ministérios, quantas pessoas preciosas dentro da igreja não pode ter o seu ministério frutífero, porque muitas vezes o esposo tem aquela reação doentia e vai cercando a esposa para que aquela mulher não seja usada pelo Senhor da maneira que o Senhor quer usar. Por que essa mulher também está tendo essa reação? Ela está, tem mulher que ela tira o esposo, tira a família da igreja. Ela quer ir para uma igreja onde ela não se envolva com as coisas. Na realidade, ela está tendo ali um sentimento doentio por aquela pessoa, muitas vezes uma inveja ou um ciúmes, porque a inveja leva a isso também. Quando eu não posso crescer, eu sou doente na alma, todas as pessoas que estão perto de mim, eu também vou lutar para que aquelas pessoas não cresçam. Aí eu vou começar a inventar coisas, não fique perto de você não. Pastores sofrem muito isso, Quando as pessoas começam a aproximar do pastor, de um líder, do ministério, existem pessoas que tentam impedir. E por que elas estão tentando impedir a igreja? Por quê? É um sinal, está detectando um problema que está no inconsciente. Então, a psicanálise, ela investiga essa parte do ser humano, que está lá no seu inconsciente, por que a pessoa está reagindo dessa maneira. E a Bíblia também, nós podemos ler em vários lugares na Bíblia, quando nós fazemos um estudo mais detalhado sobre a alma, nós podemos ver por que aquela pessoa está agindo dessa maneira. Aqui o salmista Davi, ele dá para nós aqui um certo entendimento de que ele estava, claro, já tinha tido muitas vitórias na sua vida, vitórias até, importantíssimas, só que ele estava tendo uma prisão na alma, estava tendo um momento muito difícil. E para a gente ser um grande líder, para a gente ser uma pessoa muito usada pelo Senhor, não é só dentro de igreja, mas ter um ministério frutífero, nós precisamos ser libertos. Porque senão nós começamos a criar situações de bloqueio, para que as pessoas não cresçam. Uma pessoa invejosa, ela não quer dividir o seu ministério com ninguém, ela acha que só ela pode fazer e tal. E na realidade não, nós devemos levar cada pessoa a ser livre dentro da igreja. Se o Senhor está mandando, claro, precisa ser trabalhada, precisa passar por um período de consolidação, de treinamento, mas nós temos que entender que todas as pessoas que estão na casa do Senhor, todas elas têm um potencial muito grande para ser um líder, ser usado por Deus. E porque muitas vezes nós impedimos, nós temos medo, por que nós reagimos dessa maneira? Por quê? O que está acontecendo conosco? Então, no próximo programa,
nós vamos tratar um pouquinho mais sobre isso aí. Por que acontece isso conosco no dia a dia? Por que nós temos essa reação? Por que todas as pessoas que chegam perto de nós, parece que nós temos medo, né, que aquela pessoa venha crescer, venha ser abençoada, venha ser usada pelo Senhor? Por que nós temos isso? Então, no próximo programa, nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. Amém? Gostaria de orar por você, meu irmão. Talvez você tenha o seu corpo aí, não tem, né? Não está sentindo nenhuma dor, mas você está com a alma angustiada, triste, deprimida. E o salmista diz: livra-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Amém? Pai amado e poderoso, em nome de Jesus Cristo nós declaramos, Senhor, todo esse problema da alma, meu Pai. Traz angústia, Senhor, traz inveja, traz esses ciúmes doentios, que leva essas pessoas, ó Deus querido, a manipularem outras, ó Pai, não deixarem outras crescerem pelo medo, Senhor. E por que essas pessoas, Senhor, muitas vezes estão reagindo assim, ó Pai? Porque elas estão declarando ali que tem uma doença na alma. Mas em teu nome, Senhor, quando a tua palavra é revelada, Senhor, vem junto com a revelação a cura, meu Pai. Nós declaramos isso em nome de Jesus Cristo, Pai querido Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,